Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Você está feliz? Pergunta para o irmão do seu lado aí, você está feliz? Está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Diácono Leandro. Eu sou casado com a minha esposa Rosa Maria dos Anjos, a diaconisa Rosa, aquela de azul ali, no lado direito, no lado esquerdo de vocês, bem no lado esquerdo lá. Pai da Leandra, está ali, aquela de azul também, pai do Vitor, amém? Irmão de vocês, né? Estamos aqui debaixo da autoridade dos nossos pastores presidentes. Pastor presidente do Ministério Shekinah, Valério Gutenberg, e a pastora vice-presidente Renilza Sônia, que neste momento estão pastoreando a igreja de Brasília, Distrito Federal. Estamos também debaixo da autoridade da unção dos nossos pastores locais, esses dois pastores aqui da frente, pastor Valdemar e pastora Ana Benedita Cordeiro Fernandes. Debaixo da autoridade também dos nossos pastores auxiliares, pastor Durval, cadê? Pastora Ramila, está por aí. E também dos nossos pastores locais lá de Luiz Eduardo Magalhães, os mais novos pastores, Rodrigo Chaves e Richelle Chimendes. Amém? Além dessa ministração de hoje, além de todas as ministrações da igreja, é sempre bom lembrar, elas estão todas disponíveis nos canais da Igreja Batista Shekinah, no YouTube, Facebook, Spotify e Instagram. Para todos esses é o mesmo endereço, IBS Barreiras. Lá tem todas as ministrações. Então deixa Deus te usar, compartilha com seus amigos e principalmente com seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 16. Tá muito alto aí? Tá bom? É bom que eu não forço muito a voz, né? Mateus 16, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o versículo 18. Vamos aguardar todos acharem. Alguém está com pressa aí? Não, né? Está todo mundo bem. Amém. Deus vai falar poderosamente, eu creio, em nome de Jesus. Posso ler? Jesus dizendo para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Diz assim: eu também digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha eclesia. Igreja, essa palavra igreja, ela vem do grego eclesia. Amém? A origem etimológica dessa palavra é eclesia, composta pelo prefixo ek, ou ex, que significa fora de, e raiz kalel, que significa chamar. Já, portanto, o significado literal da palavra eclesia é aqueles que são chamados para fora. No contexto bíblico, amados, no Novo Testamento, a palavra eclesia é usada para descrever tanto a comunidade geral dos crentes em Cristo, quanto assembleias locais de cristão. A palavra eclesia ou igreja, ela é mencionada 108 vezes no Novo Testamento. Eclesia. Amados, quando Jesus veio, Ele veio trazer uma nova forma de culto e de louvor. Antes, Deus, Ele falava apenas para aqueles que tinham ministério de profetas, falava apenas com os profetas. Depois, no deserto, Deus habitou nas tendas, na tenda do encontro, a famosa tenda do encontro. Depois, quando o povo já estava em Canaã, construiu-se o templo, as sinagogas. E depois Jesus veio, e como nós lemos aqui, Ele edificou a sua eclesia, a sua igreja. Amados, a igreja, a eclesia,
O que é eclesia, o que é igreja? Ela não se trata de templo de tijolo. Eclesia também não se trata de pessoas individuais. E muitas vezes, erroneamente, as pessoas dizem, eu sou igreja. Você já ouviu alguém falar isso aí? Ou nas redes sociais, ou qualquer lugar, eu sou igreja? Pois eu quero trazer uma notícia para vocês. Você não é igreja. Porque igreja não se refere à individualidade. Igreja se refere à coletividade. Quando Jesus disse assim, eu edificarei a minha eclesia, Jesus não está dizendo que vai edificar pessoas individuais, Ele vai edificar santos reunidos em um mesmo lugar, em um mesmo propósito. Eclesia nada mais é do que a reunião dos santos. Eclesia nada mais é que viver em comunhão. Eclesia nada mais é que viver em unidade. Eclesia nada mais é que suportar as falhas uns dos outros em amor. Isto é eclesia. E eu quero dar uma notícia para você que está me ouvindo nessa noite, para aqueles que vão ouvir futuramente. Você só se torna eclesia quando você está unido com o seu irmão, com a sua igreja, com a sua congregação. Eu quero dizer outra coisa para você, não existe cristianismo sem eclesia, não existe cristão fora da igreja. Você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Porque cristão não é um título, cristão nada mais é que uma qualidade. Cristãos são aqueles que são parecidos com Cristo. E Cristo edificou a sua igreja, a sua eclesia. Então, se eu e você somos cristãos, obrigatoriamente, nós temos que fazer parte da eclesia. Amém? A palavra de Deus já fala em Hebreus 10, diz assim, não abandonando a nossa assembleia ou a sua igreja, como é de costume de alguns antes, exortando-nos uns aos outros e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. A palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, alguns creem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, já dizendo, nós não devemos deixar de congregar. Você não consegue viver a vida de Cristo sozinho. Nós não conseguimos nos edificar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então diga assim, com um semblante bem humilde, mas bem humilde mesmo, para o irmão de seu lado e diz assim, ó, eu preciso de você. Eu preciso de você. Diga assim para ele, eu não sou autossuficiente. Eu preciso ser edificado pela sua vida. Agora diga assim com ar de fé, Deus quer usar a sua vida para me abençoar. Você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta de Deus. E a palavra de Deus diz, não deixe de congregar. E muitas vezes, amados, às vezes quando a gente fica fraco, né? Quem já passou por essa experiência de o diabo falar para você, não vai na igreja hoje. Alguém já passou por isso? Fica em casa. Fica aí, né? Você não precisa disso, você é a igreja. Você não precisa dos outros, você é a própria igreja, edifica-te a ti mesmo. E muitas vezes, amados, nós somos engodados por Satanás. E muitas vezes, até porque tudo acontece com permissão de Deus. Até o respirar do capeta é permissão de Deus. E muitas vezes Deus permite que às vezes acontece de nós como é que eu vou dizer, nós nos decepcionar com as pessoas na igreja, é ou não é? Você já se decepcionou com alguém na igreja? Aí levanta a mão, quem já se decepcionou com alguém na igreja? Você já decepcionou alguém? Também, faz parte, mas faz parte da eclesia, da igreja, suportar as falhas uns dos outros em amor. Certa vez,
né? Não sei se vocês conhecem essa história. Um discípulo chegou para Jesus, diz assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que deve perdoar o teu irmão 70 vezes 7. Aí eu pergunto: existe motivo para você estar fora da eclesia? Porque muitas vezes é essa desculpa que nós damos para não ir na cela, para não estar em comunhão uns com os outros. Essa é a desculpa que nós damos para não ir na igreja. Ah, porque o fulano me olhou mal. Ah, porque a fulana, porque ela me olhou de um jeito, porque ela me ignorou, porque ela brigou comigo. Ou seja, desculpa a gente vai ter bastante, tem muita. Mas se você é crente, tem algum crente aí? Levanta a mão. Se você é crente em Jesus, se você faz parte de uma eclesia, então você aprendeu com o mestre que você deve perdoar 70 vezes 7. Aí eu pergunto: existe desculpa para você não vir à igreja? Ah, porque o irmão Leandro tem uma cara feia. Ah, porque o pastor Valdemar falou um negócio na pregação que eu não gostei. Você faz parte da eclesia. E quem faz parte da eclesia, perdoa. Quem faz parte da eclesia ama. Quem faz parte da eclesia suporta em amor. Tem alguém da eclesia aqui? Glória a Deus. Um verdadeiro cristão vive em comunidade e unidade. Abram suas Bíblias em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus nos criou para vivermos em unidade. Deus nos criou para não vivermos sozinhos. Lá no Jardim do Éden, Deus fez Adão, né? E Adão estava tão feliz lá, né? Mas aí Deus assim: não é bom que o homem fique só. Acabou a felicidade do Adão. Brincadeira. Lá no Jardim do Éden, Adão estava sozinho, dando nome para aquele monte de bicharada, cuidando do jardim. E Deus disse: não é bom que o homem fique só. É ou não é? Desde o Jardim do Éden, Deus nos formou, nos fez para vivermos em comunidade, em unidade uns com os outros. Olha só, Atos dos Apóstolos 2:42, aqui contando como começou a igreja primitiva. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Amém? Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam, o quê? Juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Olha só que maravilha. A palavra de Deus diz que esse povo, essa igreja, a igreja primitiva, eles estavam juntos. Olha só, 44, e todos que criam, ou seja, todos que eram crentes estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Aí eu pergunto para você,
Aqui fala de conversão de mais de 3.000 pessoas no mesmo dia. Ou seja, era muita gente. Eu pergunto para vocês, será que não tinha alguma confusãozinha aqui no meio? Será que por acaso alguém, não olhou de cara feia um para o outro aqui no meio? Ou será que era tudo flores? Será que era tudo flores? 3.000, 4.000, 5.000 pessoas reunidas, todo mundo junto. Será que não teve um dia que um não pisou no calo do outro? Será que não teve um dia que uma amiguinha fofocou da outra para outra? Será que não aconteceu? É claro que aconteceu. É óbvio que aconteceu. Problemas aqui aconteceram, mas a palavra de Deus fala, e eu gosto no versículo 46, e ele perseveravam diariamente. O que é perseverar? É continuar apesar da dificuldade, isso é perseverar. Quando você persevera é porque existe uma resistência, então quando é necessário perseverar, é quando existe uma resistência, algo que te impede, aí você precisa o quê? Perseverar, seja perseverante. A palavra de Deus diz que eles perseveravam, porque não é fácil viver em unidade e comunhão. Diga aí, é fácil? Às vezes a gente tem dificuldade para viver em comunhão com os nossos próprios parentes dentro da nossa casa. Imagina na igreja com pessoas diferentes, muitas vezes pessoas que você não conhece individualmente, não conhece a sua intimidade, não conhece as suas manias, não conhece o seu jeito, o seu trejeito, a sua forma de falar, enfim, existe dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que eles perseveravam juntos. Não, e outra coisa, no versículo 44, e todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. As coisas eram em comum. E hoje em dia, meus amados, Deus o livre se alguém se meter ou te dar uma orientação. Já estão querendo se meter na minha vida. O pastor já está querendo se meter na minha vida, o líder de célula já está querendo se meter na minha vida. Às vezes a pessoa falta à igreja e às vezes a gente liga preocupado, meu irmão, por que você não veio na igreja? Olha, já quer se meter na minha vida agora está me perseguindo. E muitas vezes, não é o fato de você estar dentro da igreja que você está na eclesia, que você faz parte da eclesia, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui à frente. A palavra de Deus diz que tudo era comum. Todas as coisas eram comuns entre eles. Eles compartilhavam tudo. Eles compartilhavam bens. A palavra de Deus aqui diz que eles compartilhavam bem, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava. Compartilhavam seus momentos e suas ideias. Compartilhavam seus sonhos. Mas é claro, com certeza tinham problemas, mas a palavra de Deus diz que perseveravam. E olha o que acontecia. E muitos sinais e maravilhas aconteciam. Cadê o versículo aqui? Cadê o versículo que fala dos sinais e maravilhas? 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Onde há comunhão e unidade, há sinais e maravilhas. Onde há comunhão e unidade, há milagre. O que é que fala Salmo 133? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam, hein? É como óleo que desce sobre a barba de Arão. E ali Deus ordena o quê? A bênção. Onde há comunhão e unidade, onde há uma eclesia, uma verdadeira eclesia cristã, Deus derrama a bênção. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: quanto mais você se afasta dos irmãos, quanto mais você se afasta da eclesia, mais longe você fica da bênção do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele ordena a bênção onde há comunhão. Deus ordena a bênção onde há unidade. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. A eclesia é um corpo vivo com membros ativos
que cumprem a sua função. Uma eclesia não é simplesmente pessoas reunidas. Uma eclesia de Jesus, aquela que Jesus disse que edificaria a sua eclesia, a sua igreja, é um corpo vivo em movimento. Um corpo vivo cheio de membros e cada membro cumprindo a sua função. Eu só faço parte da eclesia, eu só faço parte do corpo se eu sou um membro que cumpro a minha função. A palavra de Deus compara a eclesia como um corpo que tem vários membros. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, vamos ler junto. 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Todos acharam? Diz assim: portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, somos vários membros, mas existe apenas um Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou o olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Então, se você é parte do corpo, diga para o seu irmão aí, de novo, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagre, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Acaso todos são apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm dom de realizar milagre? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelos os melhores dons. A palavra de Deus diz que a eclesia, a igreja, é um corpo vivo, que tem membros vivos e membros que cumprem a sua função. Então não basta eu e você estarmos vindo no domingo, na terça-feira, mas eu pergunto, qual a sua função no corpo? Você tem sido um membro que edifica o corpo?
Você tem usado os seus dons para edificação dos outros? Como a palavra de Deus diz, quando um sofre, todo mundo sofre. Deus deu diferentes dons para cada um de nós, para que o corpo todo fosse edificado. Você é membro, você não é igreja. Diga para o irmão do seu lado, você é membro, você não é igreja. Você só se torna igreja quando você está conectado no corpo, junto com os outros membros. Você é membro. Agora a pergunta que não quer calar, amados: você tem sido um membro ativo no corpo? Amados, alguém por acaso, para que a gente precisa de mão se ela não cumprir a função de mão? Para que eu vou querer um pé que não cumpre a função de pé? E muitas vezes, e eu quero em nome de Jesus, Deus está acordando a igreja. Acorda, igreja, porque você pode ser uma mão que não está pegando, que você pode ser um pé que não está caminhando, que você pode ser um nariz que não está respirando. Não é o fato de você estar aqui todo domingo, toda terça-feira, que você é um membro ativo no corpo. Não é. É quando eu e você entendemos qual é o dom que Deus nos deu. E a palavra de Deus diz que Ele deu diferentes dons para cada um de nós. Imagina se todos fossem profetas, e aí? Se todos tivessem dom de curar? Se todos tivessem dom de administrar? Não, Deus deu diferentes dons para cada um de nós. Hoje mesmo eu e minha esposa estava conversando, que ela disse que eu palestro muito, que as minhas ministrações são palestras, né? E eu falei, meu jeito é esse. E o meu jeito, o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar, mas o meu jeito é palestrar. O que eu vou fazer? Deus usa o pastor Valdemar de uma forma, Deus usa a pastora, a diaconisa Rosa de uma forma, Deus usa a pastora Ana Benedita de uma forma, Deus usa a Nalva de uma outra forma. É a multiforme sabedoria de Deus, são os diversos membros do corpo. Agora, o que eu e você temos que dizer, e a palavra de Deus diz assim, no versículo 31, contudo buscai com zelo os melhores dons. Se há uma coisa que você precisa ter certeza, é que Deus te deu um dom. Quem se alegra, dá glória a Deus. Deus te deu um dom. Agora resta você saber, você está usando esse dom para o bem do corpo? Porque se você é um membro que não edifica o corpo, você não faz parte da eclesia de Jesus. Isso é muito importante, amados. Isso é muito importante. Deus quer membros que cuidem uns dos outros, membros que edificam uns aos outros, membros que oram uns pelos outros, membros que ajudam uns pelos outros, membros que perdoam uns pelos outros, e membros que não falem mal uns dos outros. Deus quer uma igreja curada. Em Apocalipse diz que Deus vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva? É a igreja. A noiva é a igreja. A noiva é aquele corpo, é a eclesia, cheio de membros, onde eu e você temos que estar nele. Esse é a igreja, é esse que Jesus vem buscar. Deus não vem buscar membro separado. Você não foi feito para estar separado do corpo. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina que você está caminhando no centro da cidade de Barreiras, ali na Praça das Corujas. Daqui a pouco você dá de cara com uma perna separada. O que vai acontecer? Você olha assim uma perna humana fora do corpo. A primeira coisa que você vai ficar escandalizado. Por quê? Porque um membro não foi feito para estar fora do corpo. Você fica doido, escandalizado. Meu Deus, uma perna, isso aqui, eu vou ligar para alguém. Alguém perdeu, meu Deus, de quem é essa perna? Todo mundo fica escandalizado, pois nós devemos ficar escandalizados quando nós estamos fora do corpo, porque um membro não foi feito para estar fora do corpo. Você foi feito para estar no corpo. No corpo. Amém? Para finalizar aqui, em nome de Jesus, para que eu e você nós sejamos um membro ativo no corpo, para que a eclesia, para que esse corpo seja saudável, nós precisamos estar ligados na cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. Jesus é a cabeça.
Eu e você, para sermos um membro ativo no corpo, nós precisamos estar ligados na cabeça, e a cabeça é Jesus. Eu queria, já para finalizar, abram João 15. João 15. A partir do versículo 1. João. Jesus usa algumas analogias para que nós venhamos entender de forma cabal o que é eclesia, o que é viver em igreja, o que é estar em comunhão e qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então Jesus também nos compara a eclesia como uma videira. Diz assim João 15, versículo 1, diz assim, Jesus, palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ou seja, membros que não executam a sua função, mão que não quer pegar, pé que não quer caminhar, nariz que não quer cheirar, ouvido que não quer ouvir. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Ou seja, nós precisamos depender de Jesus, depender uns dos outros e depender de Jesus. Vós igualmente não podereis dar frutos por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós é o quê? Vós são os quê? Os ramos. Quem é ramo aí? Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejares e vos será concedido. A palavra de Deus aqui, em outra analogia, diz que Ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Quem conhece videira aí? Quem já viu uma videira? Né? Lá no sul a gente chama de parreira, né? Chamamos de parreira, a gente chama lá no sul parreira. Aqui chama, eu não sei como é que chama aqui na Bahia, é videira mesmo que chama? Videira mesmo? Você já viu um ramo de videira? Você já viu? Com certeza já. Aí eu pergunto para você, além de dar fruto, dá para fazer alguma coisa com o ramo de videira? Dá para fazer ou não? Serve para que o ramo de videira se não for para dar fruto? Você não consegue fazer nenhum espeto, nenhum palito de dente, você não consegue fazer com o ramo de videira, porque ela não serve para nada a não ser dar fruto. Por isso que Jesus nos compara a ramos de videira. Nós só servimos para dar fruto. Se a gente não dá fruto, nem para espeto não serve, nem para palito de dente serve. É botar fogo. E a analogia é clara, quando ele fala botar fogo é ir para o inferno. Então a palavra de Deus diz, aquele ramo, aquela videira que não dá fruto, ele corta, lança fora e faz o quê? Queima. Um ramo que não dá fruto, um membro que não participa do corpo, não serve para nada. Para nada. Deus é um Deus que distribuiu dons aos homens. Em mim, em você. Deus te deu um presente. Deus nos deu o grande presente que é aprender a viver em comunhão, a viver em igreja. E para que nós sejamos membros ativos, Deus te deu os dons. Se você ainda por acaso não sabe qual é o seu dom, eu volto lá no versículo 31, onde o apóstolo Paulo diz,
Busque com zelo, busque. O que é buscar com zelo? Busque intensamente, busque com cuidado, busque, Senhor, eu quero fazer parte da eclesia, Pai. Eu quero ser um membro, Pai, que edifica, Senhor. Eu quero ser um membro que edifica o Teu corpo, Senhor. Eu quero ser um membro, Pai, que não quero ser jogado fora. Eu quero ser um ramo de videira que dê fruto, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Sozinhos nós não somos nada. Nós dependemos uns dos outros. Assim como o corpo, como Jesus falou, imagina se você, esses dias, entrou um micro espinho no meu dedo. Mas pensa numa coisinha pequenininha. Mas pensa num trem que incomoda. E incomoda o corpo todo, não é só quando você tem alguma enfermidade, alguma coisa, quando você está com uma dor. Todo o corpo, ele é afetado. Todo o corpo é afetado. E a mesma coisa, amados, é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram e alegrai com aqueles que se alegram. Muitas vezes nós nos dizemos que estamos na eclesia, que somos membros do corpo, mas muitas vezes a gente não se compadece com o nosso irmão. Que membro é esse que não sente a dor do irmão? Que membro é esse que não ajuda o irmão? Que membro é esse que não perdoa? Que membro é esse? Pois Deus quer uma igreja sarada. Porque Jesus disse que Ele vem buscar a sua noiva, e uma noiva sarada. E uma noiva sarada é uma noiva com os membros funcionando. Uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de membros, uma igreja de pessoas que amam os irmãos, umas pessoas que querem edificar a sua igreja, pessoas que querem trazer novas pessoas para a igreja. É isso que Jesus deseja de cada um de nós, que nós vivemos em comunhão, unidade. Vamos ter problemas nesse processo? Com certeza. Nós vamos decepcionar, as pessoas vão nos decepcionar, você vai decepcionar outras pessoas, você vai errar, as pessoas vão errar com você, vai ter aquele dia mal que a irmã vai olhar você de uma cara fechada. Faz parte, mas faz parte perdoar, faz parte suportar, porque igreja é isso. Igrejas são pessoas imperfeitas, buscando ser melhores, buscando ser santos, amém? Glória a Deus, fique de pé nessa noite. Deus é bom. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar é perdoar, amar é suportar, amar é querer ver o seu irmão bem. Isso é amar. Que Deus venha nos capacitar a vivermos em igreja, vivermos nessa eclesia, um corpo sarado. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença como membros, Pai. Queremos pedir, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor deu a nós dons, Pai, o Senhor distribuiu conforme a Tua vontade. E muitas vezes, Pai, como aquela palavra que o pastor Valério trouxe domingo, nós temos enterrado os nossos dons. Muitas vezes, Pai, temos sido membros, Pai, que não querem trabalhar, membro preguiçoso. Às vezes somos mãos que não quer pegar, nariz que não quer cheirar, olho que não quer enxergar, nariz que não quer cheirar, ouvido que não quer ouvir. Para que serve, Pai, um membro que não funciona? Deus, em nome de Jesus, queremos ser membros, Pai, que funcionem, membros que edificam. Deus, em nome de Jesus, Pai, mas como diz a Tua palavra, Pai, se nós não estivermos ligados no Senhor, Pai, nós não vamos conseguir fazer nada. Ajuda a Tua igreja nessa noite a entender, Pai, o que é viver em comunhão e unidade, Pai. Nós vamos ter problemas sim, Pai, mas o Senhor nos ensinou, Pai. Lá na oração do Pai Nosso: perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, o Senhor nos perdoa na mesma intensidade que nós perdoamos.
Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a viver em comunhão, nos ajuda a suportar muitas vezes o nosso irmão, Pai. Nos ajuda a suportar muitas vezes a nós mesmos, Pai, porque tem gente que muitas vezes a gente não consegue suportar nem a gente mesmo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma a tua igreja nessa noite. Que nós sejamos, que a Igreja Batista Shekinah de Barreiras, de Luiz Eduardo, de Brasília, que as igrejas do Senhor na terra, Senhor, sejam corpos vivos, corpos saudáveis, com membros saudáveis, com membros que edificam o corpo, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ser ramos de videira que dê frutos, Pai. Nós não queremos ser queimados não, Pai. Nós queremos dar frutos sim, Pai. E eu sei, Pai, que muitas vezes para dar fruto é necessário, Pai, em nome de Jesus, abdicar várias coisas, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, toma a tua igreja nessa noite, toma a minha vida, Senhor. Toma a vida de cada um de nós aqui, é o que nós te pedimos. E nós já te agradecemos, crendo que o Senhor está nos ouvindo e atende a nossa oração, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.